Fala, nação rubro-negra! Segura essa, porque a informação de hoje é pesada, é forte, é daquelas que mexem com bastidor, com sentimento e com identidade. Tem revelação do nosso camisa 10, tem recado direto pra diretoria e tem contexto que muita gente não conhecia. Então já fica ligado até o final, porque essa história explica muita coisa que aconteceu no Flamengo e que agora veio à tona pela voz de quem viveu tudo por dentro. E quando a gente fala de Flamengo, a gente fala de paixão, de cobrança, de amor incondicional e também de justiça com quem veste essa camisa e honra o manto sagrado, porque aqui não é só futebol, é sentimento, é história, é o clube mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, é o Mengão que move multidões e que faz a gente vibrar, sofrer e comemorar junto. Antes de entrar na notícia, eu já peço aquela força de sempre, de coração mesmo. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, é totalmente gratuito, não custa nada, mas ajuda demais o canal a continuar trazendo informação, bastidor e conteúdo feito de torcedor para torcedor. Deixa o like, porque isso espalha o vídeo para mais rubro-negros. Ativa o sino para não perder nada do que acontece no Flamengo, porque aqui a gente vive o clube todos os dias, sem pausa, sem descanso, sempre junto com a nação. Agora sim, vamos ao que interessa. Um dos maiores ídolos da história recente do clube de regatas do Flamengo, o nosso eterno camisa 10, Arrascaeta, resolveu abrir o coração e contou algo que muita gente desconfiava, mas nunca tinha ouvido da boca dele. Em uma conversa sincera, sem rodeio, ele revelou que aquele gesto polêmico na comemoração de um gol não foi aleatório, não foi empolgação, não foi provocação vazia, foi recado, foi bronca, foi resposta. Isso veio à tona numa entrevista com Diego Ribas, num bate-papo em que o Arrasca deixou claro que, apesar da temporada mágica de 2025, quando ele foi simplesmente decisivo nas conquistas do Brasileirão e da Libertadores, nem tudo foi fácil naquele ano. Teve momento de atrito, teve desgaste interno e teve uma sensação forte de injustiça por parte de algumas pessoas da diretoria. E para entender esse episódio, a gente precisa voltar um pouco no tempo, porque contexto é tudo. Em maio, mais precisamente no dia 9, o Flamengo simplesmente congelou as conversas de renovação de contrato do Arrascaeta. Nada de avanço, nada de diálogo claro, tudo travado. E no dia seguinte, num jogo duro contra o Bahia, o que acontece? O cara decide. Gol de cabeça, vitória por 1-0, 3 pontos na conta e um Maracanã em êxtase. Mas o que chamou a atenção não foi só o gol, foi a comemoração. As mãos na orelha, um gesto que lembrou até Riquelme, mas que tinha um significado muito mais profundo. Segundo o próprio Arrascaeta, ele já entrou em campo decidido. Se fizesse gol, faria aquela comemoração. Não por acaso, não por impulso, mas por convicção. Ele sentia que estavam sendo injustos com ele, sentia que seu valor não estava sendo reconhecido naquele momento. E ali, naquele gol, ele resolveu falar sem dizer uma palavra. Um recado direto, forte, silencioso, mas extremamente claro para quem estava do outro lado. E olha como isso mostra a personalidade do Arrascaeta. Não é jogador de fazer escândalo, de criar crise pública, de dar entrevista polêmica. Ele falou dentro de campo, do jeito que sempre fez, jogando bola, decidindo o jogo, sendo protagonista. Aquela comemoração foi o desabafo de alguém que se sentiu desrespeitado, mas que nunca deixou de entregar tudo pelo Flamengo. E isso diz muito sobre o ambiente, sobre a pressão interna e sobre como decisões de diretoria impactam diretamente o vestiário, porque o Arrascaeta não é qualquer jogador, é ídolo, é referência técnica, é líder silencioso e é um cara que sempre colocou o Flamengo acima de tudo. Daqui a pouco eu continuo essa história, explico como essa relação foi reconstruída, como o Flamengo virou a chave, como o Arrascaeta deu a resposta definitiva em campo e como isso tudo culminou numa das maiores temporadas individuais da história recente do clube. E já te adianto, tem muito bastidor aí que ajuda a entender o Flamengo de hoje. Mas antes de seguir, já quero saber de você que tá me ouvindo agora. Você acha que o Arrascaeta estava certo em mandar esse recado? Ou o jogador não deveria se manifestar dessa forma? Deixa a tua opinião nos comentários, porque isso aqui é debate de nação, é conversa de arquibancada, é Flamengo 24 horas por dia. Tamo junto, galera. Isso aqui é Flamengo, é verdade, é sentimento. Daqui a pouco eu volto com mais, então não sai daí. É nós. E a partir dali, meu amigo, algo mudou completamente dentro do Flamengo, porque aquele recado silencioso do Arrascaeta não caiu no vazio, pelo contrário. Internamente, a diretoria entendeu que tinha passado do ponto, que estava lidando não só com um grande jogador
jogador, mas com um símbolo do time, um cara que representa o futebol do Mengão dentro e fora de campo. E quando a conversa voltou a fluir, o Flamengo passou a falar a mesma língua do seu camisa 10. O resultado disso a gente viu onde mais importa, dentro de campo. O Arrascaeta fez simplesmente uma temporada absurda, daquelas que ficam marcadas na memória do torcedor. Ele não foi só mais um destaque, ele foi o cérebro do time, o cara que fazia o jogo andar, que resolvia quando o jogo travava, que aparecia nos momentos decisivos. Passe, gol, leitura de jogo, liderança técnica, tudo passando pelos pés dele. E tem um detalhe importante que muita gente esquece. Essa virada de chave acontece também com a chegada de uma nova mentalidade no comando técnico. Sob o olhar atento e a confiança de Felipe Luiz, o Arrascaeta passou a ter ainda mais liberdade para ser quem ele sempre foi. Um camisa 10 clássico, que pensa o jogo um segundo antes de todo mundo. E quando um jogador desse nível se sente respaldado, o Flamengo cresce junto, o time cresceu, o vestiário ficou mais leve. A bola começou a entrar com naturalidade e o Maracanã voltou a viver noites mágicas. E não foi por acaso que o Flamengo foi dominante nas duas principais competições do continente. O Brasileirão veio com autoridade, com futebol consistente, e a Libertadores foi aquela campanha de arrepiar, com o Flamengo jogando como o Flamengo tem que jogar, impondo o ritmo, controlando o jogo e decidindo nos momentos certos. E o Arrascaeta estava lá em todos eles, não como coadjuvante, mas como protagonista. Sempre chamando a responsabilidade, sempre pedindo a bola quando o jogo queimava, sempre resolvendo. Aquela bronca do passado virou combustível, aquela sensação de injustiça virou motivação. E o torcedor percebe isso, por isso a relação dele com a arquibancada hoje é de pura lua de mel. Em novembro, veio a confirmação de que tudo tinha sido resolvido, renovação assinada até dezembro de 2028. Um gesto claro de reconhecimento, de valorização e também de planejamento. Porque segurar um jogador desse nível não é só pensar no presente, é pensar na identidade do clube, no modelo de jogo e na continuidade de um Flamengo vencedor. Isso mostra também uma lição importante. O Flamengo é gigante, maior que qualquer nome, mas ao mesmo tempo precisa saber cuidar dos seus ídolos, precisa saber ouvir, dialogar e entender o momento de quem faz a diferença dentro de campo. Quando isso acontece, o resultado aparece naturalmente. E agora, olhando pra frente, o cenário é de confiança total. O Arrascaeta segue sendo peça-chave, o Flamengo entra forte em todas as competições e a torcida, como sempre, vai empurrar do início ao fim. Seja no Maracanã lotado, seja fora de casa, seja em clássico, seja em decisão, a nação vai estar junto, porque quando o time responde em campo, o apoio vem dobrado. E falando em clássico, já tem jogo grande pintando, já tem rivalidade no ar, já tem aquele clima que só o Flamengo proporciona. E com um elenco confiante, um camisa 10 inspirado e uma torcida que não abandona nunca, o recado tá dado pra todo mundo. Com o Mengão não se brinca. Agora eu quero saber de você, rubro-negro. Esse Arrascaeta de 2025 foi o melhor da história recente do Flamengo? Você acha que ele ainda pode entregar mais com esse elenco e esse comando? Quero ver tua opinião aí nos comentários, porque esse debate é bom demais. E se você ainda não deixou o like, deixa agora. Se ainda não se inscreveu, se inscreve que é de graça e fortalece demais o canal. Ativa o sino para não perder nada, porque aqui a gente vive o Flamengo todos os dias, na vitória, na pressão e na glória. Obrigado pela moral, tamo junto sempre, é nóis, valeu galera!